Finalmente estamos livres do pior presidente da história do São Paulo. Júlio Casares sofreu o tão sonhado impeachment na noite desta sexta-feira. O impeachment tão clamado pela grande maioria da torcida do São Paulo, que está cansada de fazer com que o São Paulo seja um saco de pancada, seja motivo de vexame, seja motivo aí de zoação por parte dos torcedores adversários. Esse impeachment na noite desta sexta-feira representa aí muito para o futuro do tricolor, para que o São Paulo possa dar este passo e voltar a ser gigante, voltar aos trilhos, voltar aí a ser modelo de gestão como foi no passado e voltar a dar orgulho para o torcedor do São Paulo. Finalmente o Fora Casares é realidade. Uma notícia muito boa, como o São Paulo não tinha há muito tempo. Mas galera, antes de começar a resenha de hoje, eu quero começar lendo aqui para vocês a nota oficial emitida pelo São Paulo após aí essa primeira etapa do processo de votação do impeachment do Júlio Casares. A nota oficial diz o seguinte, abre aspas, o Conselho Deliberativo do São Paulo realizou na noite desta sexta-feira, dia 16 de janeiro, o pleito referente aos pedidos de destituição do presidente da diretoria, Júlio Casares. Foram computados 188 votos para aprovar a pauta, contra 45 para rejeitar, além de 2 votos em branco. Diante disso, conforme o Estatuto Social, a destituição do presidente eleito ocorre com voto favorável de ao menos 2/3 da totalidade dos membros do Conselho Deliberativo. Com a aprovação, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo a convocação de Assembleia Geral para ratificar a decisão dentro do prazo de 30 dias. O afastamento do presidente eleito ocorre de forma imediata e será revertido apenas em caso de reprovação da pauta na Assembleia Geral. Quem passa a exercer a função de presidente do tricolor é o atual vice-presidente, o Harris Masses. Para que a destituição seja ratificada, é necessário que a maioria simples dos associados do clube vote pela aprovação. A reunião extraordinária desta sexta-feira ocorreu de forma híbrida, com os conselheiros realizando seus votos digitalmente. Fecha aspas. Então, essa foi a nota oficial divulgada pelo São Paulo Futebol Clube após aí a votação de impeachment do Júlio Casares na noite desta sexta-feira. Então, como diz a nota, agora o Júlio Casares passará por uma nova votação, né? Mais uma Assembleia Geral que precisa ratificar essa decisão para que então o São Paulo aí possa se ver livre de uma vez por todas do Júlio Casares. Então, essa nova votação deve ocorrer aí num prazo de 30 dias e vamos torcer aí para que essa decisão seja ratificada para que o tricolor possa aí voltar a ter esperanças de dias melhores. Dentro desse prazo de 30 dias, o Júlio Casares ele ainda pode renunciar ao cargo de presidente. Por quê? Por mais que essa primeira votação aí tenha sido aprovada, né, para cassar aí o mandato do presidente Júlio Casares, ele ainda tem aí a possibilidade de renunciar ao cargo. Ao renunciar o cargo, ele pode aí se manter ainda no meio político do São Paulo com aí todos os seus direitos assegurados. Mas se eventualmente, daqui 30 dias, a Assembleia Geral ratificar a decisão pela saída do Júlio Casares da presidência, ele poderá sofrer uma série de penalidades, inclusive aí ficando impossibilitado de participar do dia a dia político do São Paulo. Então os próximos dias certamente serão decisivos e eu acredito que dificilmente o Júlio Casares voltará à presidência do São Paulo.
esse afastamento demorou para ser feito. Deveria ter sido feito antes, muito antes, porque hoje o São Paulo encontra-se no fundo do poço, muito fruto das ações do Júlio Casares. E o pior de tudo foi que antes da votação desta sexta-feira, o Júlio Casares ele fez um discurso. E um dos pontos aí que chamou a atenção no discurso do Júlio Casares foi que ele criticou a mídia alternativa. Disse que a mídia alternativa que foi aí o grande responsável por esse processo de impeachment que ele está sofrendo. Ou seja, mais uma vez, como é característico do Júlio Casares, ele aí meio que se fez de vítima. Usou mais uma vez o vitimismo. Mas ele se esquece que antes de criticar a mídia, é importante que ele assuma os próprios tropeços. Não foi a mídia que fez o clube ficar ainda mais endividado. Não foi a mídia alternativa responsável por contratações fracassadas. Não foi a mídia alternativa responsável aí por tantos vexames que fez o São Paulo aí chegar literalmente ao fundo do poço. Sofreu um 6-0 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. E tantos outros vexames. Iniciou a temporada de 2026 tomando 3-0 no lombo do Mirassol. Isso é inadmissível. Olha que ponto que o São Paulo chegou. Então, a votação desta sexta-feira é mais uma vitória importantíssima, não só na temporada de 2026, mas na história do São Paulo Futebol Clube. Nesta quinta-feira, o São Paulo conseguiu a sua primeira vitória na temporada de 2026 diante do São Bernardo. Uma vitória importante após a estreia com derrota para o Mirassol, que fez o São Paulo aí somar 3 pontos, subir um pouquinho na tabela e chegar com um pouco mais de confiança para o próximo confronto, que já será realizado neste domingo diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Então, na noite desta sexta-feira, certamente o São Paulo conseguiu aí a sua segunda vitória e com certeza já pode ser considerada aí a maior vitória da temporada de 2026 e certamente da história do São Paulo Futebol Clube. Nunca na história do São Paulo, o São Paulo teve um presidente que sofreu impeachment. Júlio Casares entra para a história, não só como o pior presidente da história do São Paulo, mas como o primeiro presidente a sofrer impeachment, suspeito aí de desviar dinheiro do clube. Óbvio, ainda as investigações estão em andamentos, né? Ele não foi condenado em nada ainda, é importante deixar isso claro, mas está sendo alvo aí de investigações que pode aí complicar ainda mais a vida do agora ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares. Um passo importantíssimo que o São Paulo deu na noite desta sexta-feira. Talvez o torcedor são paulino ainda não tenha dimensão do que aconteceu na noite desta sexta-feira, mas com o tempo o São Paulino vai ter consciência de que essa foi a melhor decisão, não só para este momento, mas principalmente para o futuro do São Paulo Futebol Clube. O tricolor precisa de um presidente que realmente esteja compromissado com o clube, em desenvolver uma gestão consciente, com os pés no chão, buscando aí a redução das dívidas e que a redução das dívidas não fique apenas no discurso, como ficou com o Júlio Casares. Júlio Casares chegou na presidência do São Paulo e foi reeleito com um discurso e com a promessa de reduzir a dívida do tricolor. E o que aconteceu? Aconteceu totalmente ao contrário. A dívida explodiu e hoje o São Paulo está próximo aí de uma dívida bilionária. Isso mesmo, uma dívida bilionária que certamente vai aí trazer muitos prejuízos, não só neste ano de 2026, mas pelos próximos anos. Então é importantíssimo que, a partir de agora, neste ano de 2026, em que será realizado uma nova eleição
para a escolha do novo presidente do São Paulo, que o tricolor possa ter aí candidatos que realmente estejam compromissados com o bem e com o futuro do São Paulo Futebol Clube. Até o momento, então, quem segue na presidência do São Paulo é o atual vice-presidente. Se a decisão pelo afastamento definitivo do Casares seja ratificada nos próximos 30 dias, o vice-presidente permanece aí como mandatário principal do tricolor até o fim deste ano e a partir de 2027 assume o novo presidente, que será eleito através aí das eleições presidenciais do tricolor, que serão realizadas ainda neste ano. Então é isso, galera. Uma boa notícia, finalmente, até que enfim, uma boa notícia para o torcedor tricolor, que aguardava ansiosamente a saída de Júlio Casares, o Fora Casares, que tanto ecoou aí no estádio do Morumbi nos últimos tempos. Hoje é realidade, Casares não é mais presidente do São Paulo. Agora é hora de virar a página, já pensar no próximo jogo. Temos clássico pela frente, São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena, fora de casa, mais 3 pontos aí que seriam importantíssimos para o tricolor, para que possamos buscar aí a classificação para as oitavas de final do Campeonato Paulista. Bom, galera, por hoje é só, vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o tricolor, sobre esse processo de impeachment do Júlio Casares, vou trazendo para vocês aqui no canal. Por isso já peço mais uma vez que se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Vamos torcer, vamos continuar aí apoiando o técnico Crespo para que ele consiga aí fazer com que o tricolor, mesmo diante de todas as dificuldades, consiga fazer uma boa temporada aí no ano de 2026 e quem sabe aí, mesmo diante de tantos desafios, de tantas dificuldades, sonhar aí com um título ainda nesta temporada. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos